Deputados amazonenses dividem opiniões sobre a terceirização de trabalhadores no Brasil, que teve o texto base aprovado na Câmara. Comissão de Mineração da Assembleia cria grupo de trabalho para intermediar questões que envolvem a exploração de minérios em terras indígenas de São Gabriel da Cachoeira. Violência contra a pessoa idosa no Amazonas entra em debate na ALEAN. Escola do Legislativo completa 10 anos e no saldo positivo, mais de 25 mil capacitações. Vice-almirante Domingos Sábio e cirurgião Raimson Monteiro recebem na Assembleia o título de cidadão do Amazonas. E presidente do Legislativo anuncia votação extensa na casa para a próxima semana. O ALEAN Notícias já está no ar com os principais fatos da semana. Boa noite. Esta semana, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que regulamenta a terceirização de trabalhadores no Brasil. A proposta permite, por exemplo, a contratação de terceirizados em todas as áreas de uma empresa. O assunto, que gerou polêmica no país, também dividiu opiniões na Assembleia. A Lei 4.330 de 2004 regulamenta os contratos de terceirização no setor privado e nas empresas públicas ou de economia mista de todos os entes federativos. O texto base foi aprovado pelo plenário da Câmara, com 324 votos a favor e 37 contra, além de 2 abstenções. A principal mudança prevista no projeto é a contratação de terceirizados para atividade fim de uma empresa. Atualmente, por ausência de lei que regulamente o assunto, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho permite apenas a contratação para as atividades meio, como limpeza e segurança patrimonial. Os opositores ao projeto afirmam que a medida irá enfraquecer os trabalhadores, com a perda de direitos trabalhistas e redução de salários. Já os favoráveis acreditam que a medida vai permitir uma modernização das relações de trabalho, permitindo um maior desenvolvimento econômico para o país. Na Assembleia Legislativa do Estado, o tema dividiu opiniões. Eu sou contrário a essa ampliação da terceirização, porque a terceirização já estava acontecendo com algumas atividades. Agora, a terceirização pode ser completa, ou seja, uma empresa que tem uma atividade terceiriza 100%. Nesse processo, não há dúvida, há um prejuízo para os trabalhadores, porque uma empresa que vai prestar um serviço, né, vai terceirizar, ela já tem a sua margem de lucro, né, o seu custo, e a empresa terceirizada que vai prestar o serviço para a primeira, ao contratar os funcionários, vai ter que pagar cada vez menos para também ter o seu resultado, ter a sua margem de lucro. Hoje está sendo disciplinado, a empresa só vai poder contratar um tipo de serviço, seja ele atividade meio, seja ele na função burocrática. Então, acho que regulariza isso aí. Eu acho que uma outra forma que ficou claro na aprovação é que a empresa vai ficar obrigada a reter um percentual para recolher as contribuições sociais daquele empregado. Então, acho que essa forma, eu acho que regulamenta e as pessoas vão ter a segurança. A empresa, ela nasce com um objetivo, ou seja, de produzir um bem. Então, aquilo é fundamental, aquele é o objetivo dela. Quando ela terceiriza, tá certo? Ela está dizendo que aquilo não é fundamental. E o trabalhador hoje tem várias outras discussões que podem ser feitas, piso salarial, discussão, por quanto tempo essa contratação vai ser válida, se é 3 meses, se vai ser 6 meses, se é 1 ano, 2 anos. Então, essas discussões, ela tem que dar uma estabilidade maior para o trabalhador, para evitar tanto a rotatividade. O governo federal conseguiu incluir no texto a obrigação de a empresa contratante fazer o recolhimento antecipado de parte dos tributos devidos pela contratada, para evitar o risco de perda de arrecadação. Uma outra mudança em relação às regras atuais é a responsabilização da empresa contratante, que passa a responder solidariamente na Justiça quando não fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas pela contratada. A nova legislação também garante aos terceirizados o acesso a restaurantes, transporte e atendimento ambulatorial oferecidos pelo contratante aos próprios empregados. Apesar da aprovação do texto base, alguns pontos polêmicos ainda serão discutidos na votação dos destaques, marcada para a próxima terça-feira, 14 de abril. A maioria dos membros que compõem a comissão especial criada na Câmara apoia a redução da maioridade penal. Dos 27 parlamentares, pelo menos 20 já se manifestaram a favor da matéria.
Dos 27 titulares da comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição, PEC 171 de 93, que reduz a maioridade penal para os 16 anos, pelo menos 20 já se manifestaram publicamente a favor da medida. A comissão foi instalada no último dia 8. Na reunião foram definidos o presidente do colegiado e o vice, deputado André Moura e deputado Efraim Filho, respectivamente. Apenas 6 integrantes da comissão especial são declaradamente contrários à redução da maioridade penal. Ao todo, a comissão especial examinará 38 propostas, que tramitam em conjunto. A maioria das PECs reduz para 16 anos a maioridade penal, mas há sugestões para que infratores de até 14 e 12 anos sejam responsabilizados criminalmente de acordo com a decisão do juiz. Se nós vamos alterar essa redução, essa idade, que a gente possa também lembrar que aos 16 anos, se o jovem já tem discernimento para saber o que é errado, ele também tem discernimento para votar e para ter uma carteira de habilitação. Então, se a gente está discutindo a idade penal, possamos nós discutir a idade civil também. Dar a esse jovem os plenos direitos que ele possa ter como uma pessoa capaz de tomar as suas decisões. O relator só será conhecido na próxima quarta-feira, dia 15. A comissão ouvirá especialistas favoráveis e contrários à mudança e terá de se reunir 40 vezes. Se aprovada na comissão especial, a proposta será submetida então ao plenário, onde são exigidos no mínimo 308 votos do total de 513 deputados para que o texto seja aprovado. São necessárias 2 votações. Se avalizado pela Câmara, o texto será encaminhado para a apreciação da CCJ do Senado e mais 2 votações no plenário. Para ser aprovado, ao menos 49 votos dos 81 senadores terão de votar a favor. Se a PEC for modificada, terá de retornar para a análise dos deputados federais. A Fundação João Mangabeira, do Partido Socialista Brasileiro, realiza diversos debates em todo o país sobre as crises enfrentadas pelos governos. Nesta sexta-feira, o encontro foi em Manaus, na sede do Poder Legislativo. No auditório Bete Aziz da Assembleia Legislativa se reuniram filiados, movimentos jovens, de mulheres e representantes da classe LGBT, todos ligados ao Partido Socialista Brasileiro. Com o tema Diálogos Brasil, reflexões sobre a crise e os caminhos democráticos, foi promovido um debate sobre as crises enfrentadas pelo país. O presidente de honra do PSB, Serafim Correia, palestrou sobre o assunto. Ela é uma crise política, ela é uma crise econômica, é uma crise hídrica, uma crise energética. E aí nós temos toda uma complexidade que envolve também a Federação Brasileira. Portanto, essa é uma discussão que nós estamos travando, analisando essa conjuntura, discutindo essas questões e propondo soluções. Para o líder do PSB na Assembleia Legislativa, a reforma política é a principal medida para começar a solucionar as crises atuais. Eu destaco a coincidência de mandatos, eu destaco o fim das coligações, o fim da reeleição, o mandato de 5 anos. Essas 4 medidas, se aprovadas, elas tornarão bem mais ágeis, bem mais racionais as diversas máquinas públicas brasileiras. O encontro foi realizado pela Fundação João Mangabeira. A entidade do PSB tem o objetivo de fazer debates em todos os estados sobre temas nacionais. Com crescimento discreto na produção em fevereiro comparado a janeiro deste ano, o Polo Industrial de Manaus sobrevive a perdas diante da crise econômica. De acordo com o IBGE, nos 2 primeiros meses do ano, o Amazonas teve a segunda maior queda na produção entre as 15 regiões industriais do país. A situação preocupa o presidente da Comissão da Zona Franca, deputado Serafim Correia. O presidente da Comissão da Zona Franca, deputado Serafim Correia, do PSB, repercutiu no Parlamento Estadual a situação que considera cada vez mais preocupante para a produção industrial no Estado. Para o parlamentar, o cenário, apesar de negativo, já havia sido anunciado há 7 anos, quando a crise econômica vinha do exterior. A crise mundial foi em 2008 e o Lula disse que era uma marolinha. Portanto, a crise é de gestão do governo brasileiro.
De tudo o que é produzido no Polo Industrial de Manaus, o setor de equipamentos de informática e eletrônicos foi o que sofreu o impacto mais negativo, com um decréscimo de menos 37,6%, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nós dependemos que o Brasil se recupere, porque a Zona Franca de Manaus produz preponderantemente artigos de entretenimento. Então, quando vem a crise, a primeira coisa que você corta são esses produtos, são as televisões, são as motocicletas, enfim, são os computadores. E aí o que ocorre? O reflexo é imediato. Como economista, Correia não confia que as articulações político-partidárias previstas pelo vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB, resultem efetivamente em números positivos para a economia. O polo de duas rodas de Manaus deve reduzir a mão de obra após queda consecutiva nas vendas e na produção. A informação é da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas e Similares, divulgada nesta semana. Desemprego à vista. O número de trabalhadores no polo de duas rodas de Manaus, que já chegou a atingir a casa das 20 mil pessoas empregadas, hoje agrega 17,8 mil trabalhadores, e a estimativa é que mais cortes sejam realizados nos próximos meses. Ao divulgar no dia 9 de abril o balanço da redução de 12,6% na produção e de 10,6% nas vendas no primeiro trimestre do ano, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo, considerou óbvia a redução dos empregados. A revisão para baixo das estimativas de produção e venda para 2015 ocorre no momento de incertezas econômicas, com restrição de crédito e da própria demanda. A expectativa ainda é de crédito estável, porém o próprio consumidor, diante deste cenário instável, diminui o fluxo nas redes de concessionárias. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado José Ricardo, do PT, comentou a situação. Na medida que as pessoas têm uma parada, uma diminuição do seu consumo, e nesse caso de motocicletas, por exemplo, deixa de comprar, nós temos um impacto direto mesmo aqui no Amazonas, porque quase 100% das motocicletas são fabricadas no Amazonas. Então é preocupante, claro, porque essas empresas param, diminui, a produção diminui também a mão de obra. Acho que tem que haver um certo entendimento entre a representação dos trabalhadores com o governo, por conta da política de incentivos, para ter uma negociação com as empresas, para tentar segurar o máximo possível os trabalhadores. As vendas no atacado das montadoras até as concessionárias devem recuar 4,9% este ano, para 1,36 milhão de veículos. A projeção de vendas de motos no varejo também foi revista e passou de uma alta de 2,8% em 2014 para uma queda de 4,5% em 2015. As dificuldades no mercado argentino e as incertezas de novos acordos econômicos também levaram as exportações de motos a despencarem 76,1% no primeiro trimestre deste ano, sobre o mesmo período de 2014. O deputado Sinésio Campos anunciou em plenário que pretende realizar audiência pública para discutir com representantes da Cigás e empresários do setor novas estratégias de estímulo ao consumo do gás natural em todo o estado. O presidente da Comissão de Minas, Gás e Energia da Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos, anunciou que irá requisitar a realização de uma audiência pública na casa para discutir estratégias que ajudem a Cigás a conquistar novos mercados consumidores no Amazonas. O discurso do parlamentar veio um dia após o presidente da companhia, Lino Cícero, se reunir com um grupo de empresários com o objetivo de apresentar o potencial de exploração do gás natural no estado. Para Sinésio Campos, a Assembleia Legislativa pode ajudar a intermediar esse diálogo. Por isso, a necessidade de realização de uma audiência pública sobre o tema. Na ocasião, o deputado pretende convocar representantes da indústria da construção civil, do setor de turismo e do setor de serviços. Eu venho há mais de 8 anos falando exatamente com que o gás produzido hoje em Urucu, em Coari, possa chegar de uma forma muito mais prática e objetiva e real para as casas, para as residências do povo manauara
Estou apresentando hoje um requerimento para com que a gente possa fazer uma audiência pública no seio da comissão, convocando aqui o presidente da Cigás, o ex-deputado Lino Cícero, os proprietários de postos de combustíveis, como também precisamos ter as associações cooperativas de táxis, principalmente, e como também das empresas de transportes coletivos urbanos, porque todas elas poderiam utilizar o gás veicular natural. Somente nas empresas do Polo Industrial de Manaus, mais de 500 empreendimentos de ponta nas áreas de eletrônica, veículos de duas rodas, produtos ópticos e produtos de informática são potenciais consumidores do gás natural. O gás natural veicular também faz parte do plano de expansão da Cigás. A estimativa é que a companhia possa atender uma demanda superior a 560 mil veículos da frota de automóveis que circulam na capital. Comissão de Defesa do Consumidor cria canal direto com a operadora Vivo para atender as reclamações dos clientes. A empresa também será fiscalizada pelo PROCON, já que está proibida de comercializar novas linhas na região. Em reunião com os representantes da Vivo para tratar sobre a determinação judicial da comarca de Maués, que proíbe a empresa de comercializar novas linhas que possuem o código 092 no estado, o PROCON Amazonas diz que vai fiscalizar a operadora. A decisão judicial foi tomada após a constatação de várias ações de consumidores contra a Vivo, que tem a partir de agora 60 dias para apresentar um plano de expansão da rede junto à Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel. Cabe ao PROCON fazer a fiscalização e enviar relatórios de monitoramento para que o juiz ele tenha acesso à questão se a empresa está vendendo ou não novas linhas de telefone, bem como de portabilidade. O PROCON Amazonas cobrou a empresa Vivo de criar um canal de comunicação mais eficiente entre a operadora e os consumidores que formalizam reclamações. Na Assembleia Legislativa, a Comissão de Defesa do Consumidor, presidida pelo deputado Abdala Frache, firmou parceria com a operadora Vivo para atender com rapidez a demanda dos consumidores. A linha é uma espécie de canal direto para a solução dos problemas de serviços registrados na comissão. Segundo o registro do PROCON, a operadora lidera o ranking de reclamações entre todos os segmentos prestados. E você vai ver no próximo bloco. A Assembleia presta homenagens aos jornalistas amazonenses. E o presidente da Casa, deputado Josué Neto, destaca a iniciativa do governo que vai usar o Google como ferramenta para o avanço na educação do Estado. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Alean. Sintonize a FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao âmbito municipal, área urbana e região metropolitana, há a Comissão de Assuntos Municipais, que possui as seguintes atribuições: políticas públicas, programas, projetos, atividades e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção à pessoa exposta a situações de risco,
especialmente na ocorrência de enchentes e vazantes. Análise das condições e da qualidade dos serviços públicos constitucionais e voluntários a eles efetuados pelo Estado, visando a redução das desigualdades sociais e intrarregionais. Desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ale.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões. Além de poder entrar em contato no campo, fale com a comissão. A partir de agora, alunos e professores do Amazonas terão apoio tecnológico do projeto Google Educação, que vai disponibilizar ferramentas que facilitam o aprendizado. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, destacou a iniciativa como um avanço no sistema educacional do Estado. A educação no Amazonas ganha novos rumos com tecnologias desenvolvidas que facilitam o aprendizado na rede pública de ensino. A novidade é que a empresa Google criou um dispositivo de software que armazena conteúdos educacionais, além de recursos como Google Drive, Tradutor, Maps e Books, facilitando o trabalho de professores e o aprendizado de alunos. Levando em consideração os benefícios que poderão facilitar a educação no Estado, o governador José Mello formalizou na última terça-feira uma parceria com a empresa no intuito de utilizar as ferramentas tecnológicas que darão acesso ilimitado aos professores e alunos de escolas estaduais. O governador José Mello afirmou que a iniciativa será uma nova plataforma diferenciada de educação. Você pode mais pensar num sistema educacional do passado. Você tem que pensar no sistema educacional que dê a agilidade da informação no tempo certo, no momento certo, que permita que professores e alunos possam acessar esse conteúdo todo em tempo real, né, para poder aprimorar cada vez mais o seu conhecimento. E é isso que vem acontecendo. O Estado já de 2010 para cá tomou a decisão de investir nessa questão de tecnologia, investiu já bastante nesse sentido, e agora, com a parceria com a Google, nós vamos avançar para a questão da conectividade, né? Permitir instrumentos aí desenvolvidos aí, permitir que todos os alunos e todos os professores possam ter essa conectividade. O importante é que nessa parceria, essa conectividade, o acesso a esse conhecimento será restrito a todo o conteúdo educacional. O Amazonas foi escolhido pelo Google como um ponto de partida para o projeto, que une educação e tecnologia. A representante da empresa no Brasil explicou que o investimento do Estado em tecnologia educacional e o interesse pelo projeto foram fundamentais para a escolha. Nossa primeira visita, né, foi 8 meses atrás. Foi muito de se conhecer, ver o que o Estado já tinha feito. Confesso que a gente ficou bem surpreendido pelo nível de investimento que o Estado já tinha feito. Hoje nós estamos dando o primeiro passo, que vai ser disponibilizar essas contas para todos os professores e todos os alunos. Mas esse é só o primeiro passo de uma grande parceria que vai ser, né, acho que dos próximos anos nós vamos ver aí não só a formação de professores, né, acho que é muito importante não só dar as contas, mas mostrar como efetivamente utilizar. Mas também a gente quer responder algumas questões de conectividade com algumas soluções que nossos engenheiros vêm solucionando, e a gente acredita muito nisso, que esse aqui é o ponto de partida, mas que com certeza vão ter várias outras fases, várias novidades para vir no decorrer do ano. A parceria, que irá beneficiar 16 mil professores e 450 mil alunos com acesso gratuito às ferramentas educacionais, repercutiu na Assembleia Legislativa. E o presidente da Casa, deputado Josué Neto, destacou os avanços para a população a partir da nova tecnologia. O mais importante disso é que qualquer aluno da rede estadual terá conectividade, terá acesso às ferramentas da empresa mundial, onde receberão os programas educacionais e, além disso, a pesquisa,
Muitos dos programas, por exemplo, estarão disponíveis no YouTube, que é a parte de informática da Google voltada para a divulgação de vídeos. Os vídeos que os alunos entrarão através do YouTube, através do Google, nesse projeto com o governo do Estado, serão vídeos completamente voltados para a educação e o que é melhor de tudo, os jovens, as jovens, adolescentes, crianças, não terão acesso a outro tipo de programação dentro da internet. Isso realmente é um passo muito importante, não só na educação, deputado Augusto Ferraz, mas também para que as pessoas possam ter direito à informação e aos ilimitados serviços que a internet oferece. De acordo com a SEDUC, os investimentos em tecnologia no Estado foram de mais de 279 milhões na compra de notebooks, tablets e conectividade. O Executivo projeta ainda a instalação de rede Wi-Fi em aproximadamente 267 escolas estaduais do Amazonas. Deputado Francisco Souza realiza nova reunião com representantes de faculdades de Manaus para definir programação da Semana Estadual do Turismo. O objetivo de realizar a Semana Estadual do Turismo é lembrar a promulgação da lei que criou a data no Amazonas. Por isso, o presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, deputado Francisco Souza, realizou na tarde desta segunda-feira uma reunião com representantes das faculdades que oferecem o curso. Queremos que 2015 marque a história nessa inter-relação da Comissão de Turismo, ou seja, o Poder Legislativo também junto a universitários. E nós estamos agraciados porque a frequência é muito boa e o que eu mais senti e gostei, que serve de estímulo, é a abertura. Espontaneamente eles estão propondo, então já foi atingido, nós já atingimos o objetivo, que era essa integração. A programação do evento ficou definida da seguinte maneira: no dia 4 de maio, haverá palestras nas escolas de ensino médio escolhidas pelas faculdades. Nos dias 5 e 6, serão realizadas oficinas com prefeitos e secretários municipais do setor, com o objetivo de promover o turismo no interior. Já no dia 7, terá visita dos estudantes aos pontos turísticos localizados no Largo São Sebastião, em Manaus. E no dia 8, será realizada uma solenidade na Assembleia Legislativa. Para a coordenadora do curso de turismo da FAMetro, Cibele Santos, o Amazonas tem potencial para que o setor se transforme em atividade econômica. No entanto, ainda há muita dificuldade para inserir o profissional recém-formado no mercado. Hoje, para que uma pessoa recém-formada possa adentrar o mercado de trabalho, a dificuldade sempre é muito grande, visto que os alunos muitas vezes acham que somente uma graduação já garante essa inserção no mercado. Nós sabemos que cada vez mais o profissional precisa ter um bom currículo. No turismo, principalmente os diferenciais de serem fluentes em outros idiomas, de fazerem cursos que agreguem valor ao seu currículo. Então, hoje, a dificuldade que um turismólogo encontra para se inserir no mercado é a mesma que um engenheiro, um médico, um advogado. Na tentativa de amenizar as dificuldades, a Comissão de Turismo da ALEAM pretende desenvolver um calendário anual de eventos para ajudar a promover o setor no estado. A Assembleia Legislativa prestou homenagem aos jornalistas amazonenses pela passagem do Dia do Jornalista. A proposta foi da deputada Alessandra Campelo. Comemorado em 7 de abril, o Dia do Jornalista foi criado pela Associação Brasileira de Imprensa como homenagem a Giovanni Badaró, médico e jornalista que lutou pelo fim da monarquia portuguesa e independência do Brasil e foi assassinado por inimigos políticos. Com quase 20 anos de profissão, o jornalista Iano Sérgio representou o Sindicato dos Jornalistas do Amazonas na reunião. Ele lembrou que o momento exige reflexão sobre a situação da categoria. A votação da PEC 206 de 2012 do Diploma dos Jornalistas também foi destacada. Na verdade, eu digo que hoje é um dia de reflexão, né? Visto a situação que a gente tem passado, né? A categoria, nosso mercado tem achatado cada vez mais, né? Essa desculpa, né, do cenário mercadológico, né, vem
causando ondas de demissões em todos os veículos espalhados pelo país, e não é diferente também aqui no Amazonas, né? Então é um momento de reflexão da categoria se unir cada vez mais, e um momento também que coincide com a votação da PEC do diploma. Quer dizer, tão esperado depois daquela decisão esdrúxula do ministro Gilmar Mendes em 2009. Desde então a gente começou a lutar incansavelmente, uma luta diária para a gente tentar reverter esse quadro que valoriza a nossa categoria. A deputada e jornalista Alessandra Campelo falou do papel do jornalista na sociedade e da importância de se respeitar e valorizar a classe. Acho que é um momento principalmente da gente agradecer a essas pessoas que se dedicam, que levam a informação para a população, hoje em tempo real, através de redes sociais, da televisão, do rádio, enfim, dos jornais impressos, mas principalmente da gente valorizar muito mais a categoria, e está em votação no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que exige o diploma de jornalismo para exercer a função de jornalista, né? O que eu acho que é necessário em cada profissão você ter a formação específica. Por isso, a gente está aqui também torcendo e se solidarizando com todos os colegas jornalistas para que essa proposta seja aprovada e que a gente ganhe esse presente no Dia do Jornalista. A votação da PEC do diploma dos jornalistas, que trata do resgate da exigência de formação superior específica para o exercício do jornalismo, um dos pilares da regulamentação e fundamental para a valorização da profissão, será realizada nesta terça-feira em Brasília, onde, paralelamente, várias entidades e órgãos ligados à causa realizam na Câmara dos Deputados atos pedindo a aprovação da proposta. Justiça Federal acata o pedido de reintegração de posse de uma área no Distrito Industrial ocupada de forma irregular por mais de 5.000 famílias. A situação foi denunciada durante sessão plenária pelo deputado Serafim Corrêa, que destacou a participação de grileiros na invasão. Mais de 5.000 famílias estão instaladas de forma irregular na invasão que recebe o nome do governador José Mello, localizada no Distrito Industrial 2, zona leste da capital. A área, com mais de 160 mil metros quadrados, pertence à União e a empresas particulares. Na Assembleia, o deputado Serafim Corrêa denunciou, durante sessão plenária, a ação de grileiros e destacou falhas nas políticas públicas para a população. São populares sendo usados como massa de manobra de grileiros de terra, de pessoas que querem usar a pobreza para se dar bem. Eu lamento que a SUFRAMA tenha demorado tanto para tomar essa providência, mas tomou e agora terá um ônus muito grande para retirar as pessoas que estão lá ocupando essas terras. E existem pessoas que, não atendidas pelos programas do governo federal, terminam servindo de massa de manobra. Isso é lamentável, agora não resolve o problema invadir terra pública. De acordo com a SUFRAMA, o pedido de reintegração de posse foi acatado pelos juízes da Primeira Vara Federal. Por conta disso, órgãos que compõem o Gabinete de Gestão Integrada e Secretaria de Segurança Pública do Estado já estão realizando reuniões com o Executivo Estadual, Municipal e Federal para discutir e planejar a retirada dos invasores de forma pacífica já na próxima semana. Legalizar a exploração de minérios em São Gabriel da Cachoeira é o principal interesse de grande parte dos indígenas que vive na região do Alto Rio Negro. Um grupo de trabalho criado pela Comissão de Mineração da Assembleia vai intermediar o debate sobre o tema. São Gabriel da Cachoeira, a 852 quilômetros de Manaus, tem forte potencial para a exploração de minérios, especialmente dos com alto valor comercial. José Lucas, da etnia tucano, é de uma cooperativa de mais de 700 indígenas que atuam com a exploração destes minérios e que lutam pela regulamentação da atividade. Nós queremos ter a participação direta e efetiva para que possamos estar na linha de frente também, não deixar de ser usado apenas como peças de quebra-cabeça, mas sim também participando e efetivando situações que nós realmente queremos, como for nosso trabalho de questão de minérios em terras indígenas. A falta de uma legislação que regulamente a exploração mineral em terras indígenas, sobretudo em São Gabriel da Cachoeira, dá margem para o uso destes recursos por organizações criminosas ou empresas sem responsabilidade social. O resultado são danos irreversíveis à natureza, aumento nos índices de desemprego e, como consequência, da criminalidade.
O projeto de lei número 1610, de autoria do deputado Édio Lopes, do PMDB de Roraima, prevê a legalização da exploração de minérios em terras indígenas. Mas durante todo esse tempo, a matéria segue em discussão sem resultados efetivos. Aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, o presidente da Comissão de Mineração e Geodiversidade, deputado Sinésio Campos, pretende ampliar o debate junto aos representantes do Alto Rio Negro. Ele quer acelerar essas discussões para que a lei saia em fim do papel e esses exploradores saiam da ilegalidade. Nesta segunda-feira, o deputado Sinésio Campos, do PT, que preside a comissão, deu início a um grupo de trabalho com a participação de cooperativas indígenas e outros representantes civis e militares para o avanço das discussões no Congresso. Essa comissão que trata da questão mineral em terras indígenas está aguardando pelo presidente do Senado a definição de um novo relator da matéria. Eu espero que, a partir do momento que estamos fazendo esse debate, o Senado também agilize e defina quem vai relatar essa matéria. E o Senado da República está sobre a sua responsabilidade de deliberar e discutir. E eu tenho certeza que o Amazonas terá um peso muito forte numa decisão política do Congresso Nacional. O debate segue em São Gabriel da Cachoeira. O parlamentar já marcou a próxima audiência pública no município para o dia 24 de abril. Confira no próximo bloco. Violência contra a pessoa idosa no Amazonas entra em discussão na ALEAN. E a Escola do Legislativo completa 10 anos com mais de 25 mil capacitações realizadas. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio ALEAN. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao âmbito municipal, área urbana e região metropolitana, há a Comissão de Assuntos Municipais, que possui as seguintes atribuições: políticas públicas, programas, projetos, atividades e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção à pessoa exposta a situações de risco, especialmente na ocorrência de enchentes e vazantes, análise das condições e da qualidade dos serviços públicos constitucionais e voluntários a eles efetuados pelo Estado, visando a redução das desigualdades sociais e intrarregionais. Desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ale.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões, além de poder entrar em contato no campo Fale com a Comissão. A
Violência contra a pessoa idosa no Amazonas entrou em debate na Casa Legislativa. A proposta da discussão foi da deputada Alessandra Campelo. A audiência pública reuniu diversos órgãos envolvidos na questão, como Secretaria de Segurança Pública, Conselho Estadual do Idoso, Delegacia do Idoso e Fundação Dr. Thomas. O objetivo foi ouvir as instituições ligadas ao assunto e cobrar do poder público providências para diminuir as estatísticas da violência ao idoso no estado. Nós temos 4 canais de denúncia, né? Um dos canais de denúncia é o telefone direto da delegacia, que é o 3214-5800, que a pessoa pode ligar para lá, não precisa se identificar, né? Que a gente toma as providências também. Um outro canal, um segundo canal, é o telefone, é o Disque 100, é o 100, né? Da Secretaria de Direitos Humanos. Se a pessoa fizer uma denúncia, né, através desse telefone, 100, vai terminar lá na Delegacia do Idoso e também as providências vão ser tomadas. Nós, enquanto secretário adjunto de operações, temos um departamento de programas e prevenção e redução da violência, que também atua em parceria com o Conselho Estadual do Idoso, onde desenvolvemos políticas de assessorar, de acompanhar, de fazer palestras, de dar uma atenção ao idoso, né? orientando seus familiares de como agir em relação à violência contra os mesmos. Nossa luta é por uma instituição de longa permanência estadual, para que possa abrigar aqueles idosos que ainda necessitam, que está dentro da regulamentação do Estatuto do Idoso, que não tem vínculo familiar. E nós sabemos que tem muitos idosos abandonados, muitos idosos na rua, e nós estamos preocupados com isso. De acordo com a presidente da Comissão da Mulher, da Família e do Idoso, Alessandra Campelo, manter o idoso amparado e ocupar seu tempo com atividades ajuda na prevenção, já que a violência é praticada muitas vezes dentro do ambiente familiar. São todo tipo de violência, assédio moral, violência física, né? E a ideia nossa da Comissão da Mulher, das Famílias e da Pessoa Idosa é exatamente atuar junto aos órgãos de proteção à pessoa idosa, na defesa desses idosos e propor ações eficazes na diminuição desses índices, para que a gente tenha menos idosos sendo agredidos. E eu acho que começa principalmente a partir da conscientização da sociedade. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, a cada hora, um idoso sofre algum tipo de violência em Manaus. Nos 2 primeiros meses do ano, foram registrados 1.398 crimes, tendo como vítimas pessoas da terceira idade. Furto, ameaça e lesão corporal dolosa lideram o ranking da violência contra os idosos. No ano em que a Escola do Legislativo Amazonense José Lindoso completa 10 anos, uma palestra do ex-senador Bernardo Cabral marcou a abertura das atividades em 2015. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, fez um balanço das ações. Mais de 25 mil capacitações já foram realizadas. Participaram da aula inaugural da Escola do Legislativo Senador José Lindoso da ALEAN, alunos de escolas de ensino médio, universitários e servidores do Poder Legislativo, além de representantes de outras escolas de órgãos públicos, como o do Tribunal de Contas e da Magistratura. A abertura da cerimônia foi feita pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, que apresentou um balanço dos atendimentos feitos desde a criação da escola. Foram realizados 844 cursos e palestras, qualificando mais de 27 mil servidores do Amazonas. 5 cursos, como o Direito Eleitoral e o Processo Legislativo, passaram a ser oferecidos por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem, o EAD, desde 2012. Mais de 2.000 servidores foram beneficiados por meio de bolsas de estudos em 25 cursos de graduação. O atendimento dos programas de educação cidadã também faz parte da Escola do Legislativo. Entre as ações estão o Parlamento Jovem e o Conhecendo o Legislativo. 70 instituições participaram só em 2014. Josué Neto falou da importância das parcerias na capacitação de funcionários públicos. Nós temos já como exemplo o próprio Senado Federal, que tem parceria com a Universidade Federal de Brasília, no sentido de trazer cursos para cá de direito legislativo, de comunicação legislativa. Isso é, com certeza, um sentimento nosso e que a gente pretende, num período mais curto possível, trazer cursos voltados para o legislativo em parceria com as instituições, seja qual o EA, seja qual o FAM,
ou qualquer outra instituição, Fundação Getúlio Vargas, das quais nós já tivemos aqui diálogos com a FGV. O ex-ministro da Justiça e ex-senador e relator-geral da Constituinte de 1988, Bernardo Cabral, foi convidado para realizar uma palestra magna. Ele conversou com o público sobre política, educação, cidadania e falou ainda sobre a importância da Escola do Legislativo. A verdade é que hoje, se você pegar qualquer instituto de pesquisa, o Poder Legislativo não está em boa situação. É sempre lá embaixo, há uma desconfiança, você faz alguma gentileza, dizem logo, está sendo político. E a escola vai corrigir isso, vai mostrar que o poder mais aberto é o legislativo. Não existe nenhum outro onde as portas estão escancaradas, o povo chega, reclama, e é aqui que ecoam todas as queixas populares. Para o presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, a escola é responsável pela profissionalização da administração pública. As escolas, além de ter essa atribuição de capacitar os servidores para que eles sejam mais eficientes, mais eficazes e recebam melhor as reivindicações da população, a escola também tem outro viés, que é voltado para os cidadãos das comunidades, das cidades, dos estados, que é trazer para dentro da Casa Legislativa os estudantes, as professoras, os líderes comunitários, os cidadãos. Segundo a diretora da Escola José Lindoso, Jaqueline Ferretti, além dos cursos e palestras, 2015 também será um ano de formação de assessoria parlamentar. Nós temos muitos parlamentares novos e trouxeram assessores que estão buscando esse conhecimento. É obrigação da escola poder repassar essa informação preciosa para poderem efetivamente fazer um trabalho bem feito com seus deputados. A Escola do Legislativo, o senador José Lindoso, foi criada por meio da Resolução Legislativa 379 em 2005. A medida é garantida na Constituição Federal para formar e capacitar os servidores públicos. A Assembleia Legislativa do Amazonas foi uma das primeiras casas estaduais do Brasil a criar sua própria Escola do Legislativo. As atividades da escola foram efetivamente iniciadas em março de 2006. Foi a 5ª Assembleia Legislativa a criar a Escola do Poder. O deputado pelo PMDB, Belarmino Lins, era o presidente na época. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Amazonas. Exatamente quando assumimos a presidência e trouxemos para que essa Escola do Legislativo viesse exatamente interagir não apenas com os funcionários, valorizando os funcionários, treinando, aperfeiçoando, orientando, educando, mas também os seus dependentes, filhos, parentes, dependentes, uma forma de realmente aumentar a autoestima do servidor do Poder Legislativo. Bernardo Cabral e Florian Madruga também foram homenageados. A Assembleia Legislativa concedeu esta semana o título de cidadão do Amazonas ao vice-almirante Domingos Sávio. O militar obteve reconhecimento na casa pela atuação de destaque na região, à frente do 9º Distrito Naval. O plenário Rui Araújo foi tomado pelas cores da Marinha para homenagem ao comandante Domingos Sávio Nogueira. O vice-almirante é natural do estado de São Paulo e é titular de uma série de condecorações nacionais, como as Ordens do Mérito Naval, Militar e da Defesa, além da Ordem Rio Branco. O membro da Marinha também foi condecorado internacionalmente por países latino-americanos. Atualmente, ocupa o posto de chefe do 9º Comando Naval, responsável pela defesa da região. Justamente pela dedicação ao trabalho, o militar foi honrado com o título de cidadão do Amazonas. Aqui eu encontrei um outro mundo, não tem nada igual a isso aqui. E a Marinha se insere completamente nesse contexto, por causa das águas, né? E eu acabei me apaixonando realmente pelo lugar. Eu acho que nós temos um grande papel a fazer. Como eu disse no meu discurso, nós nos sentimos aqui como um Detran desta área aqui. Aqui não tem estradas de rodagem, nem ferrovias. Nós temos hidrovias, ou temos vias navegáveis que sejam. Mas nós, então, queremos tornar essas vias economicamente viáveis, seguras, principalmente, até para baixar os seguros cujos navios transportam a carga aqui. E é possível. É possível. Quando a gente olha para o mapa, vê que a maior bacia hidrográfica do mundo
Isso nos dá um recado, nós temos que fazer alguma coisa. Como eu disse, parece que Deus quer falar com a gente. Olha, usem essa hidrovia adequadamente. E a Marinha tem expertise para fazer isso. O deputado Adjunto Afonso foi o autor da propositura. Segundo o parlamentar, a atuação da Marinha na região em apoio às comunidades ribeirinhas é fundamental para o Estado. E a entrega do título é um reconhecimento pelos serviços prestados. O vice-almirante está aqui há 2 anos e o trabalho que ele fez para o Estado da Amazônia é muito importante. Acho que nós temos que reconhecer, aqui é a Casa do Povo, nós representamos o povo e em nome do povo nós queremos agradecer a participação dele, a contribuição dele no nosso Estado. Nós sabemos que as nossas estradas são nossos rios. Se nós não tivermos uma pessoa abnegada, uma pessoa entusiasmada, uma pessoa determinada a melhorar esse sistema de navegação, certamente a gente fica cada vez mais difícil a nossa logística. O deputado Serafim Correia se pronunciou durante a sessão especial e apoiou o trabalho da Marinha na região. O parlamentar também parabenizou o esforço do 9º Comando Naval no incentivo ao uso das hidrovias da região. A homenagem foi conduzida pelo primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Belarmino Lins. E o cirurgião Raimson Monteiro também recebeu esta semana na Assembleia o título de cidadão amazonense. A homenagem foi proposta pelo deputado Sinésio Campos. E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, anunciou uma votação extensa na casa para a próxima semana. Os detalhes com o repórter Adriano Castro. Foi durante a abertura do ano legislativo da Escola Senador José Lindoso que o presidente da Casa, deputado pelo PSD Josué Neto, anunciou que a mesa diretora da Assembleia Legislativa está aguardando a deliberação de projetos de lei das comissões técnicas permanentes da Casa para poder realizar a próxima votação no plenário Rui Araújo. Nós faremos com certeza uma votação na próxima semana, uma votação completa, com pautas importantes, com pautas vinda do Executivo e também da própria autoria dos senhores deputados. Na última quarta-feira, 115 matérias, entre projetos de lei dos deputados e mensagens governamentais, foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa e seguiram para as demais comissões técnicas permanentes da Casa. Adriano Castro para a TV Aleã. E agora vamos de futebol. O deputado democrata Augusto Ferraz avaliou esta semana a situação do esporte no Amazonas. Em pronunciamento, o parlamentar cobrou maior atenção ao tema, que envolve geração de trabalho e renda. Após assistir a 2 jogos do Campeonato Amazonense de Futebol, o parlamentar ocupou a tribuna para chamar a atenção das autoridades estaduais, dos tomadores de decisão e dos formadores de opinião para que dediquem maior atenção ao esporte. Ferraz lembrou que Manaus sediará 6 jogos das Olimpíadas Rio 2016, sendo 4 do torneio masculino e 2 do torneio feminino, e que já sediou 4 partidas da Copa do Mundo de 2014, mas que nada disso serviu para melhorar as condições dos jogos dos times amazonenses. Eu fiquei triste com aquela condição de o estádio vazio, que lá se encontra o nosso futebol decadente, um futebol precário, um futebol sem olhar. O deputado considera que a pouca presença de público retrata exatamente a atual situação do esporte no estado. Na partida nacional IFAST, ocorrida no fim de semana, um estádio com capacidade para 10 mil pessoas recebeu um público de pouco mais de 1.500 frequentadores. Ferraz crê que a atuação da Federação Amazonense de Futebol, a FAF, deixa a desejar e que tudo passa por dar valor à prata da casa. Confira agora o que foi destaque no Aleã Notícias de hoje. Deputados amazonenses divergem quanto à terceirização de trabalhadores no Brasil, que teve o texto base aprovado na Câmara. Escola do Legislativo completa 10 anos com mais de 25 mil capacitações realizadas. E presidente do Legislativo anuncia a votação extensa na Casa para a próxima semana. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ag.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.